Podemos concordar com algo? Será que a gente tem algo que os desigrejados falam, defendem e que a gente pode concordar? Eu acredito que sim. É certo que escândalos, pecados que muitas vezes vazam na internet, que machucam os crentes, prestam um desserviço à igreja. Qualquer forma de escândalo, de corrupção, de roubo que vem de dentro de uma igreja, ou então autoritarismo, ou então a pregação de uma teologia completamente alheia às Escrituras, é um desserviço ao Evangelho. Nós temos que concordar com eles, nesse caso. Só que nós não podemos fazer aquela famosa ação, pegar tudo e colocar no mesmo saco. Há igrejas que nós mesmos professamos, nós não temos comunhão alguma com vocês. Nós seguimos o Evangelho, o que vocês pregam não é Evangelho. Mas há igrejas que pregam o Evangelho, até mesmo a nossa concepção, mas que surge o escândalo. Neste momento, um líder, uma igreja está prestando um desserviço ao Evangelho. E nós temos que ter a certeza disso. Porque o Evangelho muitas vezes vem da associação. Eu fiz o exemplo lá na semana passada. Quantas vezes a sua família, que você quer que se converta, que você quer ver seu irmão, sua mãe convertido, mas quantas vezes eles associam a sua mudança de vida à leitura bíblica e oração? Ou a você estar na igreja? Às vezes eles nem sabem que você lê a Bíblia e ora. Associação é algo que faz assim na mente do homem. Se a gente pensar em bola, vai pensar em futebol. Se a gente pensar em carro, a gente pode pensar em corrida. A gente vive de associação. No momento em que uma pessoa associa um escândalo, um pecado dentro de uma igreja, automaticamente ela vai dizer: eu não quero o cristianismo para mim. Não quero nem mesmo Jesus Cristo. Um templo, edifício físico, não resume o que é a igreja. E aqui, com cuidado eu falo isso. No Antigo Testamento, na igreja do Novo Testamento, na igreja primitiva, não existia a ideia de templo. A ideia de templo como construção e construções grandes como esta, começa a ganhar espaço, principalmente no século IV, quando Constantino já é imperador e oficializa o cristianismo como religião oficial. Oficializou o cristianismo como principal religião do reino. Então, os templos começam a ser erguidos. Mas na época dos apóstolos, as igrejas eram uma casa. Paulo, ao final da carta de Romanos, saúda Priscila e a igreja que se reúne na sua casa. Áquila e a igreja que se reúne na sua casa. As igrejas se reuniam na casa. Muitas vezes as igrejas se reuniam em sepulcros, em lugares escondidos por conta da perseguição. A ideia de templo não faz uma igreja, somente o templo. Mas uma igreja é constituída pelas pessoas dispostas no corpo, com diferentes funções, pregando o evangelho, administrando os sacramentos, exercendo fielmente a disciplina. Então só a ideia de um templo físico não diz que é uma igreja ou não. Tem várias igrejas aí com templo físico e que o apóstolo João pode dizer lá no livro de Apocalipse que são sinagogas de Satanás. Não faz uma igreja só ter um templo físico. Muitas igrejas hoje que se dizem evangélicas são sinagogas de Satanás. Temos que pensar nisso. Em muitos casos, denominações são defendidas como igrejas de Cristo, mesmo manchando os valores cristãos. Muitas vezes, uma igreja se enxerga nela erros, mas a pessoa, pela paixão que tem pela denominação, vai dizer: não, essa aqui é a única igreja verdadeira. Se não for dessa denominação, esquece. Nós, conselho, igreja presbiteriana como um todo, diz: com tal e tal igreja nós não temos porque não pregam o evangelho de Jesus Cristo. Mas nós não enxergamos como exclusivistas de que somente aqui é pregado o evangelho verdadeiro. Acreditamos que em outras denominações há o evangelho. Então, uma denominação só não é a igreja verdadeira. Existem outras igrejas, muitas vezes, que vai cometer os erros. São formadas por pecadores, mas nós temos que ter isso em mente. A denominação não é a igreja visível, somente ela. Somente o presbiterianismo é a igreja visível, não. Inclua batistas fiéis, inclua metodistas fiéis, presbiterianos fiéis, coloque todo mundo. Isso é a igreja visível. Mas ela se desenvolveu de maneira organizada. Não denominacional, mas de maneira organizada.